ser humano é um ser que precisa ser cuidado para o resto da vida. Um bebê precisa disso, uma criança precisa disso, um adolescente, um adulto. E o que nós observamos hoje na sociedade é cada vez mais um descuido em relação à educação, um descuido em relação às pessoas, principalmente no que elas sentem. Raiva, medo, angústia. Como eu disse para vocês, nós vivemos numa sociedade muito complicada, onde ninguém consegue suportar o outro, ouvir um pouco. Isso eu falo para vocês, há 15 anos eu sou um profissional que escuta a dor e o sofrimento das pessoas. E posso dizer para vocês que 50 minutos, uma hora que se escute uma pessoa verdadeiramente, sem qualquer tipo de julgamento moral, isso por si só é suficiente para diminuir a angústia, para diminuir a ansiedade. Nesses 15 anos de trabalho clínico, eu aprendi que não são só remédios que acalmam, as pessoas também acalmam. A postura de uma pessoa segura, calma, que confira certa diminuição da angústia, isso é possível para que a gente possa acalmar. Eu recebi muitas vezes pessoas em situação de crise de pânico, onde não existia, o médico não estava presente, não era possível medicar naquele momento, e a presença de um adulto, a presença de alguém que coloca essa pessoa uma impressão de segurança, isso por si só muitas vezes diminui a angústia. Então, não é só uma questão ligada à medicação. Então nós somos seres de carências, de faltas, de anseios, de angústias a todo momento, e isso nunca acaba. Uma terrível notícia para vocês: a angústia é algo que nos acompanha desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente morre. Não há o que fazer com a angústia. A angústia é uma condição fundamental da nossa vida. No entanto, há maneiras de diminuir a angústia. Que formas existem para diminuir a angústia? Remédios, terapia. Algumas pessoas encontram uma crença religiosa, um esporte, uma atividade prazerosa, e isso por si só é capaz de diminuir algum nível de angústia ou ansiedade. São termos equivalentes. Angústia é um termo que nós, na psicanálise, que é a minha área de formação, utilizamos. Ansiedade é mais um termo médio, mas são sinônimos. Nós entendemos que a angústia hoje é possível de virar uma doença, e vira. Mas a angústia é o que nos faz criar também. A angústia pode ser entendida como um grande motor da vida. Quando eu estou angustiado, eu posso criar. Eu posso buscar coisas na minha vida, projetos de vida. Eu trouxe alguns livros para ver. Então, é uma forma de criar. Tem gente que compõe poema, tem gente que vai escrever letras de música quando está angustiado. Então, a angústia é o motor da vida, que nos leva às vezes à criatividade. No entanto, a angústia é o que nos faz adoecer também. Mas uma condição fundamental é que nós não temos como nos livrar para o resto da vida. Essa é a nossa condição fundamental como seres humanos. Por isso, nascemos imaturos, desamparados, do ponto de vista biológico, psicológico, social, e nós vamos precisar sempre de alguém que nos cuide. Diante dessa fragilidade, nasce essa palavra muito complicada, chamada angústia. Mas ela nos leva a criar, mas ela nos leva também a adoecer. A angústia é o componente fundamental das depressões. A angústia é o componente fundamental de uma síndrome do pânico. A angústia é o componente fundamental de uma esquizofrenia, de uma psicose, uma doença mental grave e outras complicações. Mas também a angústia que nos move. O que move um professor a dar aula é a angústia. Como alguém em sã consciência escolhe uma profissão para sofrer? É preciso que se tenha algum nível de prazer, de sentido nisto. Os professores que aqui estão sabem como é complicado hoje. A função do professor se esvazia de sentido. A autoridade do professor, como uma referência de autoridade, uma referência afetiva, muitas vezes está sendo desvalorizada. Então é preciso que se tenha algum sentido. Os pais que aqui estão sabem a dificuldade, a tarefa grandiosa de educar, de suportar a tristeza, a raiva, ou às vezes o ódio de um filho.
porque ele está mal com ele, está mal com o corpo dele, a autoestima dele não está bem, e aí ele fica com raiva disso. Vocês vão entender aqui, espero colocar para vocês, que a raiva, essa condição que às vezes, não fica com raiva, é assim mesmo. A raiva é uma condição fundamental da vida, mas nós temos que entender por que ela aparece. Então, a angústia é o resultado da luta entre três condições fundamentais que eu vou colocar para vocês. Os nossos impulsos. Um bebê quando nasce é puro impulso, e é por isso que ele mama. É um impulso ligado à sobrevivência. Ninguém ensinou que ele tem que mamar ou procurar o seio materno para sobreviver. É um impulso de sobrevivência. Nós nunca perdemos esses impulsos. Os impulsos agressivos, os impulsos sexuais, isso está ligado à sobrevivência. No entanto, se nós vivêssemos reféns desses impulsos, provavelmente nós não estaríamos aqui. Porque os animais também têm algo ligado a isso, se chama instinto, o instinto animal. O ser humano também tem impulsos ligados à sobrevivência, de descarregar a sua ansiedade, a sua angústia de alguma forma. Então nós temos impulsos, nós temos desejos, mas nós temos uma consciência, um eu. Em psicanálise nós chamamos isso de ego, o nosso eu, a nossa consciência. E o nosso eu, a nossa consciência, não é formado por acaso. Se não existir um adulto que nos cuide como pessoa, nós não desenvolvemos as nossas faculdades humanas. Ou seja, o que é importante, se não existisse um adulto que pudesse nos cuidar, nós não seríamos humanos. Nós viveríamos basicamente como impulsos, como se fossem animais. É preciso a educação, é preciso o contato com outro ser humano para que se desenvolva um eu, um ego ou uma consciência. O que está por trás disso? Então, nós precisamos fundamentalmente da relação com outro ser humano, mas uma relação significativa, uma relação afetiva. Uma mãe que toca um filho, que amamenta, que acolhe, que ampara, ela não está só nutrindo o filho do ponto de vista da alimentação. Ela nutre afetivamente. O contato corporal, o contato visual, o cheiro da mãe, o toque, na falta da mãe, a sua substituta, ou alguém que possa cuidar. Então, é fundamental que isso ocorra. E mais uma coisa importante, a questão dos limites. Se todos nós vivêssemos em função dos nossos impulsos destrutivos, imagine vocês, alguém com muita raiva, ódio, ou desejo sexual, por exemplo, que pudesse estar andando na rua, tem um desejo, aí vai lá satisfazer, sem qualquer tipo de consequência. Se nós vivêssemos assim, não existiria sociedade. A sociedade, a relação com as pessoas, só é possível porque existe um eu, um ego e uma consciência. De onde vem a consciência? Nós nascemos com a consciência? Nós criamos a consciência. Nós desenvolvemos a consciência através da relação com o adulto, supostamente com um adulto maduro, minimamente, para que possa nos cuidar. E a outra questão fundamental está ligada aos limites, a importância dos nãos, a importância das crianças aprender a lidar com as frustrações, de que nem todos os desejos podem ser satisfeitos. E o que isso tem a ver com a saúde mental? Uma criança que é satisfeita nos seus prazeres, nos seus desejos, nos seus impulsos a todo momento, e nunca ouve um não dos pais, de um cuidador, corre o grande risco, o grande perigo de crescer, se desenvolver com a ideia de que ela pode tudo, que ela pode realizar os seus desejos, os seus impulsos na hora que ela bem entender. E isso se chama, em uma linguagem bastante exagerada, o que nós vemos na mídia hoje chamado de psicopatia. Os psicopatas, os perversos. O que é uma pessoa perversa? A perversão vem de crueldade. A crueldade está ligada à satisfação imediata dos desejos, sem um ego, um eu, uma consciência crítica capaz de fazer com que a gente impeça determinados desejos. Nem todo desejo pode ser realizado. Alguns devem ser adiados e outros nunca realizados, para o nosso bem e para o bem da humanidade. E é assim que se constrói uma civilização ética. Então,
Eu trouxe aqui para vocês, para assustá-los, na verdade, alguns dados, para quem está no fundo talvez não consiga enxergar, mas a fonte é do Relatório Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, do ano de 2001, já existem mais dados desse, mas a depressão grave, que todos provavelmente já ouviram falar, é a quarta doença no mundo listada pela Organização Mundial de Saúde. E a previsão é que até 2020, 2030, seja a segunda doença que mais vai incapacitar as pessoas, seja por uma questão ligada ao suicídio ou pela incapacidade. Para quem sabe, a depressão, um dos componentes da depressão grave é uma tristeza profunda. No início eu disse, tristeza não é doença, mas ela pode virar como depressão. E a depressão, antigamente era conhecida como melancolia, as pessoas melancólicas ou depressivas, mudou o termo. Mas a depressão grave, ela implica numa relação de tristeza profunda, sentimento de culpa, muitas vezes, e uma perda do sentido pela vida. E isso traz como consequência, muitas vezes, um adoecimento físico. Muitas pessoas vão ao médico, um clínico geral, com dores, às vezes cardiológica, arritmia cardíaca, problemas gastrointestinais, estão lá com dor de barriga, às vezes tem uma gastrite que evolui para uma úlcera, sintomas corporais, e o que está por trás muitas vezes desses sintomas físicos, nada mais é do que uma questão emocional. Então, nós vivemos uma sociedade que desvaloriza muito os sentimentos, a impressão que nós temos sobre nós mesmos e a relação que a gente tem com as pessoas. E digo para vocês porque eu não sou profissional da área, mas mesmo pessoas, às vezes, da área de saúde ou educação acabam desvalorizando a importância que os nossos sentimentos têm para o desenvolvimento de doenças, não só mentais, físicas. Aliás, separar a doença mental da física, ao meu ver, é uma forma muito complicada, porque a mente nunca esteve separada do corpo. Os nossos pensamentos, as nossas emoções nunca estiveram separados do nosso sistema cardíaco. Vocês já devem ter notado que quando a gente está com raiva ou com medo, algumas pessoas vão ficar com a pele, vai ter uma alteração de pele, levou um susto, por exemplo, vai ficar com a pele branca, ou corou de vergonha, ficou vermelho de raiva, às vezes dá dor de barriga, há uma alteração gastrointestinal, o coração acelera. Esta é a prova de que a nossa mente nunca esteve separada do corpo. Nós separamos por uma questão didática, para estudar, mas ela nunca esteve separada. E é por essa razão que nós podemos adoecer. O ser humano é um dos seres capazes de morrer por tristeza, infartos, AVCs, câncer, causado por questões emocionais que às vezes estão de fundo, difíceis de ser percebidas. Você vai tratar com a medicação lá na ponta, na consequência, mas o que gera muitas vezes um estado físico deteriorado, muito complicado, são questões emocionais. A grande dificuldade que as pessoas têm hoje é de poder encontrar alguém que possa falar sobre as suas dores, sobre a raiva, sobre o medo. Quem de nós nunca sentiu raiva, medo? Vocês vão ver que o medo é um mecanismo protetor, é uma das emoções mais importantes que nós podemos ter, dependendo da quantidade, óbvio. Porque o medo faz gerar fobias. Fobia quer dizer medo patológico. Uma crise de pânico é causada por medo, por ansiedade. Um medo excessivo de alguma coisa. Isso está ligado a um medo fundamental, que faz parte da nossa condição. Então, voltando à questão da depressão, é uma das doenças que até 2030, 20, vai ter a segunda doença que mais incapacita as pessoas. No entanto, para que a depressão chegue a ficar grave, muitas vezes as pessoas negligenciam. O que é negligenciar? Desvalorizam. Uma pequena tristeza, vão deixando, e aquele sentimento vai crescendo. Ódio, mágoa, uma tristeza que é pequena, e a pessoa não encontra espaço para poder falar sobre essa tristeza.